Boa tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente. Professor Assis para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Érica, minha chefa, boa tarde. Você, como sempre, aqui, ó, no ponto, pontualmente. Olha aí a Rosário Zona Pancada, acompanhando o vídeo do YouTube. Maria Dalila. Pessoal aqui, ó. Pimenteiras, Ribeiro Galeota, Ribeiro Pinas e Uruçuí. Show, meu povo aqui pelo IPTV. Pessoal acompanhando aqui as nossas aulas. Um abração para todos vocês. Tá certo? Como eu falei ontem, hoje nós vamos começar assunto novo. E o assunto é as reações reversíveis, o equilíbrio químico. Show? Então, ó. A ideia hoje é a gente já começar a falar dos fatores que possibilitam um equilíbrio químico de ocorrer, representação gráfica, reações homogêneas e heterogêneas, a montagem da expressão do equilíbrio, né? Aquela parte inicial de reações irreversíveis, tá certo? Minha amiga Érica, o Caio estava dizendo que ia botar umas questões para você, umas perguntas pra vocês fazerem para mim. Eu estava só vendo aqui na aula dele, aquele mala. Bom, condições para a ocorrência de um equilíbrio químico. Gente, equilíbrio, o nome já diz, é uma reação reversível. É quando você tem uma reação direta e uma reação inversa, tá? Uma reação direta e uma reação inversa não necessariamente estão em equilíbrio, a não ser que as suas velocidades sejam iguais, tá bom? Quando você tem uma reação reversível com as velocidades da reação direta e da reação inversa iguais, nós temos um equilíbrio químico e, claro, de preferência, um equilíbrio químico vai ocorrer em ambiente fechado, principalmente no caso de gases. Porém, nós temos que lembrar que um sistema fechado ele acaba protegendo a reação, mesmo que ela não envolva gases, de um fator externo, de uma impureza ou de alguma substância que reage com algum componente que esteja na reação, no caso, no equilíbrio, tá bom? Então, um equilíbrio químico são as reações reversíveis, tá? Você vai ter uma reação direta e uma reação inversa. Quando VD for igual a VI, nós temos um equilíbrio químico. Show? Então, o equilíbrio ele vai ocorrer toda vez que essas três condições aí, principalmente as duas primeiras, forem respeitadas. Reações reversíveis e a reação direta com a mesma velocidade da reação inversa, tá bom? O equilíbrio químico ele é medido por duas grandezas, o grau de equilíbrio e a constante. Hoje eu vou focar mais na constante, o grau de equilíbrio. Eu vou falar um pouquinho depois, talvez eu tenha uma questão ou outra, também falar do quociente do equilíbrio, né? Mas o foco principal hoje é principalmente o Kc, no máximo o Kp, tá? Os outros equilíbrios eu vou deixar para aulas mais na frente. Então, ó, ele pode ser alterado quando ocorrem mudanças na concentração, na temperatura, pressão e também no uso de catalisadores. Eles afetam o equilíbrio. Lembrando que a constante de equilíbrio também pode ser afetada com a alteração da temperatura. A temperatura ela vai afetar o Kc, tá bom? Que é a constante de equilíbrio. Show? Um equilíbrio, pessoal, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. O equilíbrio homogêneo são aqueles que todos os participantes da reação, quer sejam reagentes, quer sejam produtos, estão em um mesmo estado de agregação, tá bom? Isso vai gerar o quê? Um aspecto homogêneo a todo o equilíbrio. Principalmente quando o equilíbrio é gasoso. Porque quando o equilíbrio é gasoso,
Lembre-se que uma mistura de gases sempre é homogênea. Ela sempre vai ter somente uma fase. Já o equilíbrio heterogêneo são aqueles que pelo menos uma das substâncias participantes está em um estado físico diferente das demais, gerando um aspecto não uniforme. Por exemplo, a combustão do carbono sólido. Você vai ver que o carbono com oxigênio forma um gás carbônico e você vai perceber dois estados físicos diferentes, então vai ser um equilíbrio heterogêneo. Pois vamos lá, vamos identificar aqui como é que eu diferencio um equilíbrio homogêneo de um heterogêneo. Olha aqui o primeiro, repara que está todo mundo na fase gasosa, tá vendo? Como estão todos na fase gasosa, aqui é um equilíbrio homogêneo. Show? Já no segundo, olha aqui. Também está todo mundo na fase gasosa. Aqui é um equilíbrio também homogêneo. Beleza? Quando você olha para essa reação, ele coloca assim, ácido reagindo com álcool. Isso aqui é uma reação de transesterificação. Forma éster e água. Só que éster não dissolve na água, vai formar um sistema bifásico. Você vai ver duas fases aqui entre o éster e a água. Eles são líquidos, mas não se dissolvem. Então nós vamos ter uma situação heterogênea aqui. Apesar dos dois estarem no mesmo estado físico, estão os dois líquidos, nós vamos observar que um não dissolve no outro e vai formar aquele menisco, aquela separação entre eles. Olha aqui, gasoso, 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 também gasoso aqui, homogêneo. E as duas últimas, observe que aqui eu tenho fase sólida e fase gasosa. Então já tem duas fases. Aqui tem sólido, aquoso, aquoso, gasoso. Os dois últimos já são processos heterogêneos. Show? Então, nesse caso, nós temos os processos homogêneos e heterogêneos aqui, quando se trata de analisar uma reação. Olha para os estados físicos, olha para a condição dos participantes para ver se os dois são solúveis um no outro. Aí assim você vai saber quando é homogêneo ou quando é heterogêneo. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Pessoal, os processos reversíveis, eu botei como exemplo aí, água líquida com água na forma de vapor. No caso, quando você deixa a água num recipiente fechado para medir a sua pressão máxima de vapor, tá bom? Tá? Aqui, na pressão máxima de vapor da água, nós vamos ter um equilíbrio entre a água na fase líquida e a água na fase de vapor. Tá certo? A todo momento tem água evaporando, mas tem o vapor condensando, voltando para a fase líquida. Então nós vamos ter o quê? A velocidade da condensação é a mesma da evaporação. Então nós vamos ter um equilíbrio, tá bom? Então são processos onde reagentes e produtos são consumidos e produzidos ao mesmo tempo, resumindo, na mesma velocidade, tá? Os reagentes e os produtos das reações reversíveis são separados sempre por uma seta dupla. Você viu essa setinha dupla aí, indo e voltando? Se trata de uma reação reversível, tudo bem? Alguns gráficos. Esse primeiro gráfico, repare que o equilíbrio, ele se inicia aqui. Bem aqui, nesse ponto, se inicia o equilíbrio. Show? Porque a partir desse ponto,
a concentração dos reagentes e dos produtos estão constantes, mas nesse tipo de gráfico, a concentração do reagente é maior que a do produto. Esse é um dos tipos que pode aparecer para você analisar. A concentração do reagente maior que a concentração do produto a partir do momento que o equilíbrio é atingido. Como é que eu sei que o equilíbrio é atingido? Olha aqui, ó. A velocidade, a concentração fica constante. Por quê? Porque a velocidade de formação é a mesma velocidade de consumo. A velocidade que o reagente vira produto, o produto está virando reagente. Então as concentrações vão ficar constantes. Porém, aqui, isso quando o equilíbrio é atingido, tá? Quando o equilíbrio é atingido, a concentração fica constante e a concentração do produto é maior que a do reagente. Nesse outro caso, o equilíbrio está aqui, ó, atingido nesse ponto. As concentrações de produtos e reagentes se tornam iguais, mas por que eu sei que o equilíbrio foi atingido? Ó, porque a partir desse ponto, a velocidade tanto da reação direta quanto da inversa são iguais. Situação necessária para o equilíbrio ser atingido é essa. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, tá bom? E um terceiro gráfico, olha aqui, ó. Situação em que um equilíbrio é atingido, aonde, ó, o equilíbrio começa bem aqui. A partir desse ponto, o equilíbrio é atingido por quê? Porque a concentração dos produtos e dos reagentes ficam constantes. Rapaz, tô só escrevendo errado. Olha, tá vendo, Rosé? Menino. Só engolindo aí, agora foi. Concentração dos produtos e dos reagentes estão constantes. Por quê? A velocidade da reação direta se torna igual à velocidade da reação inversa, mas nesse tipo de gráfico, a concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes. Show? Tranquilinho? Agora que eu dei uma espairecida rápida, uma ideia geral do que é equilíbrio, olha esses 4 itens aí. E aí, meu povo? Deixa eu ver se fixou, se deu para vocês pegarem a ideia. É verdadeiro ou falso as informações aí na tela? 2 minutinhos, meu chefe, para os meninos pensarem um pouco.
Porque a nossa produção aqui tá só oscilando, né? Mas a nossa produção aqui tá arrebentando, hein, Rosário? E o Bruno. Então vamos arrochando aqui, pessoal. Ó, seguinte. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos. Verdadeiro, meu povo, ó. Tá? Uma reação reversível, ela precisa estar nos dois sentidos, certo? Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades da reação direta e inversa se igualam. Também está correto. Ao atingir o equilíbrio, a concentração de cada substância do sistema permanece constante? Sim, no momento que o equilíbrio é atingido, a concentração dos reagentes e dos produtos se mantém constantes porque a velocidade de formação e de consumo é a mesma. Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o equilíbrio? Sim, a não ser que tenha fatores externos que atrapalhem ou perturbem o equilíbrio. Mas se o equilíbrio for deixado quietinho lá na dele, a reação reversível sempre tende a alcançar o equilíbrio, tudo bem? Então, a concentração de equilíbrio químico, em termos de concentração, é chamado de Kc. Por quê? Porque nós vamos levar em consideração o mol por litro, a molaridade. Resumindo, nós chamamos essa constante de Kc, que é a constante mais comum que nós vamos utilizar aqui no equilíbrio, tá bom? É uma relação que é estabelecida entre a concentração molar dos produtos e dos reagentes. Resumindo, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Mas temos que tomar um cuidadozinho. Por quê? Você tem que pegar os produtos, tá? Você vai pegar no numerador, colocar a multiplicação da concentração dos produtos elevados a seu coeficiente estequiométrico, tá? Olha aqui, ó. O coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes também elevado pelo seu coeficiente estequiométrico. Da seguinte maneira, ó. Olha esse caso aqui, vamos fazer o Kc dessa primeira equação. Fica assim, ó, Kc é igual a concentração dos produtos que estão do lado direito da seta elevado a seu coeficiente, ó, porque aqui, ó, tem um 2 aqui, tem um 2 aqui, dividido pela concentração dos produtos. E aqui é multiplicando, tá? Lembrando que eu vou elevar a 2 o NO, porque a reação está de 2 para 1 para 2. Lembrando que os coeficientes estequiométricos nós utilizamos como expoente na expressão do Kc. Certo? Cuidado com substâncias na fase sólida. Você não adiciona elas no Kc, tá bom? Olha aqui, ó. O Kc vai ser a concentração do CH3OH, tá? Do álcool metílico, dividido pela concentração do CO, vezes a concentração do gás hidrogênio ao quadrado. Todos os expoentes que eu estou colocando em cada concentração são equivalentes aos coeficientes estequiométricos, ok? A concentração do gás nitrogênio elevado ao cubo, vezes a concentração da água, elevado à quarta potência, dividido pela concentração do N2H4 ao quadrado, vezes o NO2 ao quadrado. Então, é assim que você vai montar a expressão do equilíbrio. Você vai pegar a concentração dos produtos e multiplicar, dividindo pela concentração dos reagentes. Então, ó, produtos, então Kc vai ser produtos sobre os reagentes. Lembrando que você tem que colocar o coeficiente estequiométrico referente a cada concentração como expoente. Show? Eu quero ver se vocês perceberam, se vocês pegaram a ideia.
Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Essa questão tá o seguinte, ó. Em primeiro lugar, ela diz assim: em determinadas condições de temperatura e pressão, existe meio mol de N2O4 em 2 mols de NO2, que nem a expressão abaixo. Qual a constante de equilíbrio? Em primeiro lugar, vamos montar a equação. O Kc é o produto, ó. Quem é o produto? A concentração do NO2 ao quadrado, por causa do seu coeficiente, dividido pelo o N2O4. Certo? O valor da concentração do NO2 é 2, então fica 2 ao quadrado dividido pela concentração do N2O4, que é 0,5. 2 ao quadrado vai ser igual a 4 dividido por meio, que vai dar 8. Então, o Kc dessa equação reversível é igual a 8. A expressão da constante de equilíbrio. Viu como é calculado? A questão vai te dar a concentração e você vai aplicar na fórmula. Claro que aqui é um exemplo mais simples, um exemplo para a gente iniciar, para ir pegando a manha, pegando a ideia. Tá? Daqui a pouco eu faço mais alguns exemplos e dou um tempinho para vocês anotarem. Mas como esse exemplo aqui é mais simples, eu vou passar ele. Tá? Só queria que vocês observassem como a gente utiliza. Agora, a constante de equilíbrio também pode ser expressa em termos de pressão. Porém, quando é em termos de pressão, o famoso Kp, o reagente e o produto eles têm que estar no estado gasoso. Somente quem está no estado gasoso participa da expressão. Então, ó, o cálculo da expressão do Kp ele é muito parecido com o Kc. A única diferença é que ele leva em questão as pressões parciais dos gases participantes, ao invés de utilizar a concentração em mol por litro. Então, nós vamos calcular as pressões parciais. Tá vendo aqui, ó? Nessa equação, H2 mais Cl2 formando 2HCl. Ficam os produtos, né? A pressão parcial do HCl ao quadrado, dividido pelas pressões parciais do gás hidrogênio e do gás cloro. Ó, vamos fazer alguns exemplos aqui. No primeiro caso, todo mundo na fase gasosa. Olha como é que fica o Kp. O Kp é igual à pressão parcial do CO2 ao quadrado, dividido pela pressão parcial do monóxido de carbono também ao quadrado, vezes a pressão parcial do gás oxigênio. É assim que você vai montar a pressão parcial do Kp, tá? A constante de pressões parciais, produto sobre o reagente. É o mesmo sentido, só que você só tem que tomar cuidado que só utiliza quem está na fase gasosa. Então, esses dois de baixo, tentem fazer para mim, vamos lá. 2 minutinhos.
Olha como é que fica o Kp. Vai ser somente CO2 e O2, por causa que o carbono na fase sólida não vai participar da expressão de pressão parcial. Então, ó, o Kp vai ficar a pressão do CO2 sobre a pressão parcial do O2, tá bom? Aqui, ó, sólido, aquoso, tudo fora. O Kp aqui vai ser a pressão parcial do gás hidrogênio. Show? Sempre no caso, a gente vai trabalhar somente com quem está na fase gasosa. Grau de equilíbrio. Agora o grau é o seguinte. O grau de equilíbrio ele indica quanto reagiu de um determinado reagente. Lembrem-se que nem todos os reagentes reagem 100%. Eles vão reagir somente uma parte. Só uma parte deles vira íon suficiente para ocorrer uma reação. Ok? Então, durante uma reação química, quando ela te dá o alfa, meu filho, significa que você vai ter que calcular o início, como reagiu e o equilíbrio. Resumindo, você tem que levar em consideração a porcentagem daquela substância que reage. Por quê? Porque você vai ter uma quantidade de número de mols, mas não vai ser todo esse número de mols que vai reagir, tá certo? Olha aqui, ó. Vamos fazer essa questãozinha para você entender como aplica o alfa. Ele diz o seguinte: aqueceu-se 2 mols de PCl5 em um recipiente fechado com 2 litros. Primeiro lugar, vamos calcular o número de mols do PCl5. Então, o número de mols vai ser a molaridade. Ok? Deixa eu marcar aqui, ó. 2 mols em 2 litros. Show. Vai ficar a molaridade do PCl5. Vai ser o número de mols sobre o volume, que vai dar exatamente 1 mol por litro. Show? Repare que a reação aqui está de 1 para 1 para 1. Então ela já está um pouquinho fácil, a gente não vai ter dor de cabeça com coeficiente. Então nós temos o início, quanto reagiu, e o equilíbrio. No início, eu tinha quanto? 1 mol por litro de PCl5, como eu calculei com os dados que a questão me deu. E de produto eu tinha quanto? 0, porque eu estava no início. No início eu só tenho reagente, eu não tenho produtos. Por isso que fica 0. Mas aí você se pergunta, mas professor, ele deu um alfa do PCl5 de 40%, o que é que significa? O alfa, né, é o número de mols que reagiu sobre o número de mols total, certo? Então, como é que vai ficar o cálculo? O alfa é 40%, 0,4 é igual ao número de mols que reagiu sobre o número de mols total, que é 1 mol por litro. Que é de 1 mol por litro. Quando fizer o cruz credo, o número de mols que reagiu vai ser de 0,4 mols por litro. Então, a quantidade de PCl5 que reage é de 0,4. Beleza? Seguinte, ó. Como é que vai ficar? No início eu tinha 1 mol. Quanto foi que reagiu? 0,4 mol por litro. Como a reação está de 1 para 1 para 1, então se reagiu 0,4, formou 0,4 mol desse e 0,4 mols por litro desse aqui também. Beleza? De novo, no início eu tinha 1 mol por litro de PCl5 e 0 de produtos, que no início a gente só tem reagentes. Quando ocorreu a reação, 0,4 mols de PCl5 reagiram. Como a reação está de 1 para 1 para 1, significa o quê? Uma molécula dessa forma uma dessa e uma daquela. Por isso que as quantidades são iguais. E no equilíbrio, o que foi que aconteceu? Bom, se no início eu tinha 1 e reagiu 0,4, sobrou 0,6
mol por litro. De quem? Do PCl5. Alcides, e quanto é que sobrou do PCl3 e CL2? Se no início tinha 0, então no equilíbrio continua 0,4. Tá? Agora nós sabemos as quantidades reais dos reagentes e dos produtos no equilíbrio e podemos jogar na constante do Kc. O que é o Kc? O Kc é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Caso tenha um coeficiente, você coloca o expoente. Como todo mundo é de 1 para 1 para 1, então o expoente é 1, não precisa nem colocar, tá bom? Então fica o Kc é igual. A concentração do PCl3 e do Cl2 são iguais, que vai dar 0,4 vezes 0,4 fica 0,4 ao quadrado. PCl5, 0,6, certo? 0,4 ao quadrado vai dar 0,16 dividido por 0,6. Essa divisão vai dar o valor de aproximadamente 0,27. Isso aqui vai dar uma dízima, vai ficar 0,266666. Então, arredondando, a constante de equilíbrio nessa questão vai dar 0,27. A resposta correta. É assim que se utiliza o alfa, tá? Quando tem um alfa, você tem que fazer a correção das concentrações, tá? Porque significa que nem toda a concentração que você botou no início vai reagir, somente uma parte dela. Aí as concentrações que você encontra no equilíbrio são aquelas que você utiliza no Kc, tá bom? Então, vou dar aqui 2 minutinhos para vocês anotarem essa resolução. Vamos lá, anotem aí esse raciocínio. Vamos seguindo aqui, meu povo. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, minha chefa Érica. E aí, Érica, tá pegando a ideia? Tá tranquilo? Muito bem. Tava achando estranho que você tá aparecendo pouco. Já ia dizer, meu Deus, cadê a Érica? Vamos lá, ó. Dicasinha só para finalizar, pra gente ir para uns exercíciozinhos. Equilíbrio químico é o estado no qual as velocidades das reações diretas e inversas se igualam. Toda reação reversível necessariamente atinge um estado de equilíbrio, tá?
Embora esse tempo não tenha um tempo correto, mas sempre vai atingir, ok? Mas claro que se tiver ocorrendo algum fator externo que atrapalhe, demora mais para esse equilíbrio ser atingido. E uma reação química atinge o seu equilíbrio a partir do momento que as velocidades das reações diretas e inversas ficam iguais, tá? Então, gravem esses pontos. Vamos para as questõezinhas? Botei umas primeiras aqui mais simples. Aí, à medida que vai passando, vai aparecendo aquelas mais zangadas. E a gente vai fazendo. Ó, por exemplo, primeira. Uma reação química atinge o equilíbrio quando? Quando acontece isso aqui, meu povo, ó. As velocidades das reações diretas e inversas se igualam, beleza? Velocidade da reação direta e da reação inversa estão iguais, nós temos um equilíbrio químico atingido aí, tá? Professor, nesta segunda, quais das condições um exemplo de equilíbrio? Meu povo, de todas aqui, o principal exemplo é uma garrafa de água mineral gasosa fechada. Por quê? Como o sistema está fechado, é muito fácil manter o equilíbrio entre o gás dissolvido e não dissolvido dentro da garrafa. Tá? Nos outros, repare que tem sistemas abertos, aquecimento, diminuição de temperatura. Então, nesse caso aí, vai ocorrer o que, meu povo? O equilíbrio vai demorar a ser atingido porque tem fatores externos atrapalhando. Terceira question. Diz assim, em relação a um equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta. Bom, A. Não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente? Não pode, não. Se ocorrer troca de matéria com o ambiente, pessoal, a reação vai o quê? Você vai ficar mexendo na concentração dela, então ela nunca vai atingir o equilíbrio, tá bom? Você tem que deixar a concentração, tem que deixar a reação procedendo de maneira espontânea até atingir o equilíbrio e as concentrações ficarem constantes. B. A energia não é introduzida ou removida do sistema. A gente tem que manter a energia o quê, pessoal? Equilibrada, porque quando você altera a temperatura, meu povo, você afeta o equilíbrio. Então a energia tem que ficar constante. A soma da quantidade de matéria dos reagentes deve ser igual à soma da quantidade de matéria dos produtos? Não. Isso não tem nada a ver. O que tem que ser igual é a velocidade da reação direta e da reação inversa. As propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo? Bora ver a letra E aqui, Érica. A rapidez da reação nos dois sentidos é a concentração das espécies envolvidas permanece inalterada? Sim. Olha a resposta. Letra C. Ele que é incorreta. Eu não falei agora há pouco? Não tem nada a ver a soma dos reagentes ser igual à soma da quantidade de matéria dos produtos. Por isso que é a letra C. Viu que eu mencionei? Gente, isso aí não tem nada a ver. As concentrações têm que ser constantes, mas não precisam ser iguais. Tá? Então, aí na terceira, nós temos letra C. A letra D e a letra E estão corretas. Show? E aí, Érica? Tu já pegou a ideia de como é que faz o cálculo? Eu quero que tu tente. Pessoal aí de Pimenteiras, Ribeiro e Uruçuí, qual a alternativa aí? Ah, por que não pode ser a letra D? Deixa eu voltar. É porque o que acontece é o seguinte, Érica, quando atinge o equilíbrio, ele vai ficar constante. A temperatura, a energia vai se manter, o sistema vai se manter, quer dizer, ele não vai ter uma alteração, a não ser que ocorra um fator externo que provoque uma perturbação no sistema. Se o equilíbrio for, se você deixar a reação em equilíbrio quietinha lá na dela, não vai acontecer nada. Viu? Não vai ter variação. Beleza? Essa quarta questão, faz aí para mim, qual a alternativa? Eu quero que tentem fazer o cálculo. Vamos lá, o cálculo do KC. 2 minutinhos.
Vamos lá. Menino, Érica. Rapaz, a Érica, tu rebentou, ó. Tu colocou os caracteres tudo bonitinho aqui no YouTube. Botei e foi fé. Ó. Aqui vai ficar o seguinte. Como é o KC, olha aqui a reação. A reação está aqui, então fica produto sobre o reagente. KC é igual à concentração dos produtos, que é o N2O4, sobre a concentração dos reagentes, que é o NO2 ao quadrado por causa do seu coeficiente, que é o 2, tá bom? A expressão do KC está perfeita. Menino, vai acertar. Ó, expressão do KC perfeita, a Erika já está botando aqui, por quê? O equilíbrio foi atingido bem aqui, ó. Quando o equilíbrio foi atingido, a concentração era 2 e 1. Muito bem. A Erika está fazendo aqui. O pessoal aqui botaram, no IPTV botaram letra E. Deixa eu ver se foi letra E, não. Botaram letra A. Muito bem, a Erika acertou. Aí vai ficar como? E o pessoal que botou aqui também. Ó, KC, a concentração do N2O4 é 1. Do NO2 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai ficar 4. E 1 quarto equivale a 0,25. Então o KC é letra A. Rapaz, não, essa conta não é difícil não. Essa daí é tranquila. Mas tem umas que eu vou trazer nas próximas semanas aí, minha filha. Segura na cadeira. Eu vou botar umas tranquilinhas, umas mais ou menos. Se bem que equilíbrio no Enem, ele cai mais a parte de deslocamento. A parte de cálculo cai menos. Porém, como faz parte da grade ensinar tudo, a gente explica o assunto todo, viu? Não só a parte de deslocamento. Show? Olha a quinta question. Ah, é aquele tecladozinho da mão, é? Que tu tá usando? É aquele que parece um controle de videogame. Eu nunca aprendi a mexer naquele teclado. Mas ele é massa, ó. Eu acho que deve ser o mesmo tecladozinho que meu irmão tem. Que ele usa para mexer no celular. Então vamos lá, ó. Dos equilíbrios químicos apresentados abaixo, qual é heterogêneo? Olha a situação aqui. Qual é heterogêneo e não apresenta expressão de Kp? Meu povo, em primeiro lugar, ele quer heterogêneo, não é? E que não tenha expressão de Kp. Então a gente vai cortar onde tem gás. Porque onde tiver gás, ó, onde tiver fase gasosa, não serve pra gente. Por quê? Porque onde tem fase gasosa vai ter expressão de Kp. Então a letra A, a letra C e a letra D, ó, corta. Tá? Porém, pode ter gás, Érica, não tem problema não. Mas aí vai ter que ter um sólido no sistema ou um sistema aquoso também para poder ter o equilíbrio, tá? Aí quando tu olha para a letra B, tem aquoso, aquoso, aquoso e líquido. Aí é um sistema homogêneo, meu povo. Ele quer um heterogêneo, não pode ser a letra B. Tem que ser a letra E. Por quê? Na letra E, olha aqui, ó. Aquoso, aquoso, sólido e aquoso. Não tem sistema gasoso aqui. Como não tem gás, então, como não tem gás aqui, ele não vai ter uma expressão para Kp. Tá? A letra A, a letra C e a letra D tem expressão para Kp. A letra B não tem, porque não tem sistema gasoso. Porém, é uma reação homogênea. Heterogênea e sem Kp, letra E. Quinta, olha esse gráfico lindo aí. A quinta diz o seguinte. Observe o gráfico abaixo de uma reação no equilíbrio. A letra A diz: a concentração de produtos é maior que a de reagente? Quinta não, a letra C, a sexta aqui. Não, pessoal. Nem a concentração de produtos e nem a concentração de reagentes é maior, porque na hora que atinge o equilíbrio, que é bem aqui, ó, as concentrações são o quê? Iguais, olha aqui. Tanto a concentração de reagente como a concentração de produtos são iguais, tá?
Letra D. A reação inversa ocorre com maior intensidade? Letra E. A reação inversa ocorre com menos intensidade? Pessoal, a questão aqui não é a intensidade, e sim a velocidade da reação. Por isso que a resposta correta é a letra C. A concentração dos reagentes e dos produtos são iguais, tá? Porque nós olhamos no gráfico ali e o gráfico mostra direitinho o equilíbrio acontecendo. Menino, essa questão 7 aqui, ele tem um KC e faz as seguintes perguntas. Letra A. Quanto maior for o valor de KC, menor será o rendimento. Gente, a reação direta é onde tem os produtos. Quanto maior o KC, significa que menor é a concentração dos reagentes, então maior vai ser a concentração dos produtos. Então o rendimento vai ser maior e não menor. Gente, quanto maior o valor do KC, significa que a quantidade de reagentes que virou produtos é alta. Então o rendimento da reação é alto e não baixo. O KC independe da temperatura? Não. O equilíbrio depende totalmente da temperatura. C. Se as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa forem iguais, o KC é igual a 0? Não. O KC vai ser igual a 1. Beleza? D. O KC depende das concentrações em quantidade de matéria inicial dos reagentes? Não, meu povo. O KC depende da concentração dos produtos sobre os reagentes. E a letra E. Quanto maior for o valor de KC, maior será a concentração dos produtos? Sim. Quanto maior o valor de KC, significa que maior é o valor da concentração dos produtos, indicando um rendimento alto para essa reação. Por isso que a sétima é letra E. Facinho demais, sussa demais. Show? Olha a oitava. A oitava é o seguinte. Ele quer que você expresse o Kp da expressão acima. Então, ó, é a pressão parcial do NH3 ao quadrado, dividido pela pressão parcial do nitrogênio, vezes a pressão parcial do hidrogênio ao cubo. Aqui tá fácil demais, ó. Letra B. Pessoal, expressão do Kp é só pegar o produto sobre os reagentes e não tem segredo. Show? Viu como é simplesinho? E esse cálculozinho aqui? Bora lá, Érica, tenta de novo. Esse eu quero que vocês tentem. Tá facinho demais. Vamos lá. 2 minutinhos.
Olha aqui, menino, como é que fica o cálculo, ó. Kc é a concentração do HPO4 2- vezes a concentração de H+, tá? Dividido por H2PO4-. Bom, ele deu os valores aqui, ó. As concentrações dos que estão em cima é 1 e 0,2. A concentração das que está embaixo é 2. Tá? Aí vai ficar aqui o Kc. 1 vezes 0,2 é 0,2. E 0,2 dividido por 2 vai dar 0,1. Rapaz, facinho demais. Letra D. Essas primeiras questões eu sempre coloco elas mais simples assim, que é para você pegando a ideia e aprendendo como é que monta a expressão e se acostumando com a ideia de Kc, Kp de constante, né? Que aí, quando a gente começa a colocar as mais complexas, você já tem a ideia geral de como é que monta a questão, beleza? Essa aí foi mais fácil mesmo, tá? Então, meu povo, queria agradecer a todos vocês, o nosso tempo aqui encerrou. Agora tem a aula zona do Eric, de redação. Queria só mandar um abraço para vocês, desejar uma ótima tarde e na próxima semana a gente está de volta, tá bom? Tchau, até mais!